Olá pessoal, aqui é o Dr. Alexandre Gonçalves, dando sequência aí aos nossos estudos, dos aspectos fisiológicos do sistema digestório. Nesse vídeo a gente vai fazer uma pequena exploração sobre os aspectos fisiológicos envolvidos na digestão no intestino. Até o momento nós falamos desde a mastigação, deglutição e o processo de digestão gástrica. Agora, para finalizar, a gente segue falando dos aspectos relacionados à digestão entérica, ou seja, digestão no intestino. Então vamos lá. Alguns aspectos importantes em relação à digestão mecânica. No intestino ocorre o que a gente chama de contrações de mistura. São contrações segmentares ao longo do intestino delgado, que é estimulado pelo estiramento do intestino. Então a presença do quimo no intestino vai promover esse estiramento. Isso vai ter como reflexo uma contração, promovendo aí ondas de mistura, que serve justamente para espalhar esse quimo ao longo da superfície do intestino, já que quanto mais bem espalhada essa massa estiver, melhor será a absorção. Além disso, nós temos também movimentos propulsivos, que é o peristaltismo, Então aí eu tenho ele sendo estimulado pelo controle nervoso, através do reflexo gastroentérico. Isso significa que a presença do alimento no estômago já promove o reflexo gastroentérico, o que vai fazer com que tenhamos aí contração peristáltica no intestino. E o controle hormonal, que estimulando esse peristaltismo, nós temos a liberação de gastrina lá no estômago, a liberação de colecistocinina, CCK, no intestino, insulina, serotonina. Isso promove o aumento dos movimentos peristálticos. Inibição, eu já tenho a secretina e o glucagon, que vai diminuir esses movimentos. O que eu estou falando é exatamente isso aqui, Então você tem aqui a onda de mistura nessa parte de baixo, onde a gente vê a ausência de movimento para frente. Então aqui fica misturando e espalhando sobre a superfície aqui da luz do intestino, fazendo com que as microvilosidades possam aí trabalhar melhor no processo de absorção. Se fosse peristaltismo, isso aqui teria uma onda de propulsão. Bom, aqui a gente vê que temos um controle na passagem dessa propulsão, do intestino delgado para o intestino grosso. Então nós temos aqui a presença de uma válvula ilho-secal. Então essa válvula ilho-secal, conhecida como esfíncter ilho-secal, ela dosa a passagem do alimento aqui do intestino delgado para o intestino grosso. Então pressão e irritação química relaxam o esfíncter e excitam o peristaltismo. Já por sua vez, pressões e irritação química inibem o peristaltismo e excitam o esfíncter, isso no intestino grosso. Então quando está no intestino delgado, você tem relaxamento do esfíncter. A presença do quimo no intestino grosso, você já tem ativação do esfíncter. Aqui é uma relação de todas as secreções pancreáticas, a presença do quimo no duodeno promove a secreção pancreática, que vão ajudar na digestão dos alimentos. Eu não vou ficar aqui lendo, isso aqui é um resumo para vocês aí, onde a gente tem a enzima desse lado esquerdo, com o que ela faz aqui do lado direito, a sua ação. Então, para cada digestão, se é de proteínas, se é de aminoácidos, se é de carboidratos, se é só da glicose, assim vai, você tem uma enzima específica aqui, se é gordura, se é para controlar a acidez, como é o caso do bicarbonato liberado pelo suco pancreático. Bom, e a regulação de toda essa secreção pancreática se dá através da acetilcolina, que vai estimular essa secreção, o sistema nervoso parasimpático estimula a secreção, a colecitocinina, que é um inibidor do esvaziamento gástrico e estimula a secreção das enzimas, e a secretina, que estimula a secreção de líquido e bicarbonato lá do pâncreas, que vai ajudar no controle aí da acidez em nível de intestino. E nós temos algumas fases. No mesmo jeito que eu tinha as fases de secreção gástrica, eu tenho as fases de secreção pancreática, e que eu tenho a fase cefálica
onde simples pensamento, sentir gosto, odor do alimento já aumenta a secreção das enzimas pancreáticas. A presença do quimo no estômago também aumenta a secreção das enzimas pancreáticas, já preparando para receber. E a abundância, obviamente, dessa secreção se dá com a presença do quimo agora no intestino. Então, nós temos aqui a estimulação, né, da secreção tubular, ductular aqui do pâncreas, através do ducto pancreático, feita a partir da fase cefálica. Então, através do nervo vago, que é o nervo parasimpático. Já a presença desse bolo alimentar, desse alimento no estômago, promove distensão gástrica, que vai promover liberação de gastrina, que tem efeito positivo sobre a secreção pancreática. E, por fim, a presença do alimento, do bolo alimentar, do quimo aqui no duodeno, vai promover a estimulação da secreção gástrica. Outra secreção importante no processo digestivo são as secreções hepáticas, que também vai se dar a sua regulação por os mesmos mecanismos. A acetilcolina estimula a contração da vesícula, a colicitocina estimula a contração da vesícula e o relaxamento do esfíncter da ampola hepatopancreática, que vai regular a saída dessas secreções em direção ao duodeno, e a secretina estimula a secreção dos ductos hepáticos. Então, repare que quando se fala de secretina, nós estamos falando de estimulação de ductos, tanto pancreático quanto hepático. Um dos grandes problemas que se tem, em termos de vesícula, é o distúrbio biliar conhecido como colelitíase, que são as famosas pedras das vesículas, né? A colelitíase. Veja só, a formação de pedras, precipitações de cristais aqui na vesícula, que pode se deslocar e parar aqui no ducto, no duodeno. Aqui a gente tem um problema, que quando isso vem e chega até a ampola hepatopancreática, o local de junção do ducto colédoco com o ducto pancreático, as secreções pancreáticas podem não conseguir chegar ao duodeno. Isso acontecendo, uma das secreções pancreáticas, elas degradam proteínas. Então, o pâncreas passa a sofrer com sua própria secreção, podendo causar pancreatite por um entupimento de uma via biliar. E isso tem que ser feito em intervenção rápida, porque a pancreatite pode ser fatal. Bom, qual é a característica da colelitíase, segundo aí o livro de Fisiopatologia da Carol Porte? Formação de cálculos biliares, isso se dá através da precipitação de colesterol e de bilirrubina, mas predominantemente colesterol. A formação desses cálculos é devido a normalidades da composição da bile, uma estase biliar, ou seja, você não está fazendo com que a bile seja secretada, e inflamação da vesícula biliar. Tudo isso pode levar à formação desses cálculos. Aqui a gente vê uma vesícula bem inflamada. E aí, a digestão química no intestino, aquela que é feita através dos sucos entéricos, né? Ou seja, o suco liberado pelo próprio intestino delgado, nós temos aqui as enzimas que esse suco entérico libera e aqui a ação dessas enzimas sobre os elementos do alimento. Então também não cabe aqui ficar lendo, né? Isso aqui não tem muito o que fazer, é uma decoreba mesmo, vamos dizer assim. É relacionar muco, protege, né, o intestino delgado, a acidez do suco gástrico, juntamente com o bicarbonato liberado pelo suco pancreático, evitando aí uma corrosão. E aí você tem aqui peptidases, que vão clivar os peptídeos, sacarase, a sacarose, maltase, a maltose e assim por diante. Bom, a regulação da secreção do intestino delgado vai se dar por reflexos entéricos locais, que é o principal meio. O que significa isso? A presença do quimo no intestino promove o estiramento do intestino delgado. E aí, através dos reflexos provenientes lá do plexo mioentérico, que nós já falamos sobre ele, vai promover contrações. E isso vai promover secreção do suco entérico. E a outra, regulação hormonal,
onde a gente tem aqui a secretina e a CCK estimulando a liberação desse suco entérico. Já no intestino grosso, nós temos a digestão mecânica no primeiro momento, através de ondas de mistura, que as austruações fazem isso, os áustros, né? Então, o estiramento do intestino grosso promove esse movimento de contrações de mistura, fazendo com que, novamente, aquilo que sobrou ali possa ser espalhado pela superfície interna no intestino, facilitando aí o restante da absorção. E também por movimentos propulsivos, que ocorre a partir do estiramento do colo transverso. Isso faz com que ocorra uma peristalse. E aí você tem início a partir dos reflexos gastrocólicos, ou seja, a presença do alimento no estômago já promove a contração do colo, e a presença do alimento no duodeno também promove a contração no colo. Então você tem os reflexos gastrocólicos e duodenocólico. E esses reflexos explicam porque após uma alimentação, muitas vezes a pessoa tem vontade de defecar. As secreções já químicas do intestino grosso caracteriza a principal que o muco, que vai proteger as paredes contra escoriações, vai promover maior aderência da substância fecal, protege a parede intestinal contra a atividade bacteriana presente nas fezes e protege a parede intestinal contra a acidez no interior das fezes. Então vai impedir uma corrosão intestinal, né? A secreção mucosa é controlada principalmente pela estimulação tátil, ou seja, a presença ali das fezes, das células mucosas, sobre a superfície interna do intestino grosso e reflexos nervosos locais, ou seja, o reflexo de estiramento. Ok? Bom, pessoal, é isso. Espero que tenham gostado. Aqui a gente finaliza a fisiologia do sistema digestório.